Bispo Bruno Leonardo é maltratado em loja fina. Mas o que ele faz deixa todo mundo em lágrimas. A manhã começava como tantas outras. O sol iluminava as ruas movimentadas de uma grande cidade, onde carros cruzavam semáforos apressados, pessoas caminhavam pelas calçadas carregando suas sacolas e vitrines brilhavam com anúncios chamativos. Era um dia comum para quase todos, mas não para quem estava prestes a viver uma cena que ficaria gravada no coração de dezenas de pessoas. O bispo Bruno Leonardo havia saído cedo de casa, como sempre fazia, com sua Bíblia debaixo do braço e o olhar sereno de quem carrega consigo uma missão. Ele não estava em busca de luxo, não procurava destaque, muito menos pretendia ser o centro das atenções. Apenas caminhava, aproveitando alguns minutos de folga para entrar numa loja de renome, uma daquelas conhecidas por vender produtos finos, caros, direcionados a um público que, muitas vezes, se considerava acima dos outros. A loja em questão era imponente. Suas portas de vidro refletiam o movimento da rua, e dentro um perfume delicado se espalhava pelo ar. As prateleiras exibiam roupas alinhadas como se fossem peças de museu, cada detalhe pensado para transmitir sofisticação. O ambiente parecia convidar os clientes a gastar muito mais do que imaginavam. Para muitos, entrar ali era sinal de status, mas para o bispo, tratava-se apenas de um lugar em que poderia escolher um presente simples para alguém querido. Ele caminhou com passos tranquilos. Sua presença, no entanto, despertou olhares discretos. Alguns vendedores, acostumados a identificar quem tinha ou não perfil de comprador, o analisaram de cima a baixo. Não era o tipo de homem que exibia marcas famosas no corpo. Suas roupas eram simples, limpas, mas distantes do padrão que aquela loja costumava valorizar. Ainda assim, ele manteve seu semblante sereno. Enquanto observava uma das vitrines internas, uma funcionária se aproximou. Seu sorriso era educado, mas escondia certa impaciência. Perguntou, quase em tom mecânico, se poderia ajudar. O bispo, em sua humildade, respondeu com cordialidade. Estava procurando um presente especial. Não queria nada extravagante, apenas algo significativo. Mas bastaram essas palavras para que o olhar da funcionária mudasse. Ela fez um gesto discreto com os olhos em direção a uma colega, como quem dizia: "Esse aqui não vai comprar nada." A colega riu baixinho e ambas trocaram comentários sutis, acreditando que o cliente não perceberia. O bispo notou, mas não se deixou abalar. Continuou olhando calmamente para as prateleiras, escolhendo com paciência. Foi então que a cena começou a se intensificar. Um dos vendedores, talvez mais ousado que os outros, aproximou-se e, de forma nada delicada, sugeriu que talvez o bispo se sentiria mais à vontade numa loja mais popular. A frase, embora mascarada de gentileza, carregava desprezo. Era como se dissessem: "Você não pertence a este lugar." O coração de quem assistia se dividia entre a surpresa e a vergonha alheia. Alguns clientes que estavam próximos se entreolharam, desconfortáveis com a atitude do funcionário, mas o bispo, em vez de se irritar, manteve sua calma. Respirou fundo e respondeu com mansidão: "Estou apenas procurando algo que simbolize carinho. O preço é o que menos importa quando o valor está no coração." Mesmo assim, os funcionários insistiam em tratá-lo com desdém. Um deles chegou a oferecer peças baratas, como se quisesse apressar a saída do homem, que, em sua visão, não combinava com aquele ambiente. A cada gesto, o clima ficava mais pesado. O preconceito era evidente, mas o bispo permanecia firme em sua postura, irradiando tranquilidade. Enquanto isso, sua presença começava a chamar a atenção de outros clientes. Havia algo diferente naquele homem. Não era apenas a calma diante da humilhação, mas a forma como suas palavras pareciam carregar uma profundidade rara. Alguns começaram a se aproximar, discretamente, curiosos para saber quem era. O bispo, sem se exaltar, contou que procurava algo para presentear uma senhora idosa que sempre lhe ajudara em momentos difíceis. Disse que queria algo que transmitisse gratidão. Aquilo desarmou algumas pessoas que estavam por perto. Uma cliente, emocionada, comentou: "É bonito ver alguém que pensa mais no coração do que no status." Mas os vendedores não recuaram. Continuaram insistindo, como se fosse impossível para aquele homem adquirir algo naquela loja. Um deles chegou a murmurar: "Esse aí deve estar perdido, não tem como comprar nada daqui." Foi então que a cena alcançou um ponto de desconforto coletivo. O bispo respirou fundo mais uma vez. Olhou ao redor e, com voz serena, disse: "Muitas vezes não é o exterior que revela quem somos, mas o que carregamos dentro do coração."
A vida me ensinou que os maiores tesouros não estão nas vitrines, mas na fé, no amor e na esperança. Essas palavras ecoaram pelo ambiente. O silêncio tomou conta por alguns instantes. Pessoas que estavam apenas observando sentiram algo diferente, como se uma verdade tivesse sido revelada ali, entre roupas caras e vitrines reluzentes. A funcionária que primeiro atendeu, ainda constrangida, tentou disfarçar, mas já não conseguia esconder o incômodo. O semblante do bispo não mostrava mágoa, apenas compaixão. Ele não via inimigos, mas corações que precisavam de luz. E foi exatamente essa postura que transformou a atmosfera. Clientes começaram a se aproximar mais. Alguns já reconheciam quem era aquele homem, o bispo Bruno Leonardo, conhecido por suas mensagens de fé e encorajamento. O murmúrio de reconhecimento se espalhou. É ele, é o bispo. De repente, a cena mudou completamente. Aquela mesma loja que antes o tratara com frieza agora estava tomada por uma curiosidade diferente. Pessoas começaram a querer ouvir mais. Perceberam que não estavam diante de um cliente qualquer, mas de alguém que carregava uma mensagem. O ambiente, antes marcado por olhares de desdém, passou a ser preenchido por olhares atentos. E, pouco a pouco, aquilo que começara como uma situação de constrangimento se transformava em um momento de revelação. O bispo não reagiu com raiva, não levantou a voz, não se deixou dominar pela indignação. Ao contrário, mostrou que a maior riqueza de um ser humano está na sua capacidade de perdoar, de ensinar e de amar. Essa era apenas a primeira parte de uma história que ainda teria desdobramentos impressionantes. Naquele instante, todos dentro da loja sentiam que estavam prestes a presenciar algo muito maior do que uma simples compra. Enquanto a cena principal acontecia no centro da loja, com o bispo sendo observado por todos, havia muito mais acontecendo nos bastidores, em cada olhar trocado, em cada sussurro entre os funcionários e clientes. À primeira vista, parecia apenas uma situação comum de desatenção de vendedores, mas quanto mais se observava, mais se percebia que aquela era uma daquelas histórias que revelam o verdadeiro coração das pessoas. A funcionária que o havia atendido primeiro voltou para o balcão, visivelmente incomodada. Mexia em algumas peças de roupa, mas a mente estava focada no que tinha acabado de acontecer. Cochichou para outra colega. Eu sabia que ele não tinha perfil para comprar aqui. Olha só como fala, como se estivesse em um mercado popular. A colega riu, mas não com maldade. Era uma risada nervosa, típica de quem não sabe lidar com o inesperado. Respondeu baixinho. Mas você reparou na calma dele? É estranho, parece que nada o abala. Enquanto isso, no fundo da loja, outro vendedor olhava atentamente. Ele era mais experiente, já tinha visto clientes de todos os tipos e, de alguma forma, aquele homem lhe chamava atenção. Murmurou para si mesmo. Não sei quem é, mas esse senhor carrega algo diferente. Os clientes, por sua vez, reagiam de formas variadas. Havia quem franzisse a testa, incomodado com a arrogância dos funcionários. Outros apenas observavam, esperando para ver até onde a situação iria. Mas alguns, mais atentos, já começavam a perceber que estavam diante de alguém especial. Um casal que examinava roupas perto da vitrine trocou impressões discretas. Você não acha que ele parece aquele pregador famoso? Perguntou a mulher. Parece mesmo. Será que é ele? Respondeu o marido, tentando não chamar atenção. Aos poucos, o nome começou a circular em voz baixa entre os clientes. É o bispo Bruno Leonardo. O reconhecimento foi como uma fagulha que acendeu uma chama silenciosa. Quem já tinha visto suas pregações na internet começou a prestar mais atenção. Quem não o conhecia ficou curioso. No balcão, a tensão aumentava. Os funcionários que o haviam tratado mal começaram a sentir um desconforto estranho. Não era apenas arrependimento, mas um peso invisível, como se o próprio ambiente tivesse mudado. Um deles, em silêncio, pensou: e se eu tiver julgado mal? Esse pensamento era um reflexo daquilo que o bispo irradiava sem precisar dizer muito: compaixão. O modo como ele respondia, sempre sereno, fazia com que cada palavra ecoasse na consciência de quem o ouvia. Em um dos cantos da loja, uma senhora idosa que até então estava apenas escolhendo uma peça começou a chorar discretamente. Ninguém sabia o motivo. Mais tarde, ela contaria que aquelas palavras sobre gratidão e sobre presentear alguém haviam tocado seu coração, pois lembraram do tempo em que sua própria filha, falecida, fazia questão de dar-lhe presentes simples, mas cheios de amor. Enquanto isso, o gerente da loja foi chamado discretamente por uma das funcionárias. Ele veio apressado, com passos firmes, demonstrando certa autoridade. Queria entender o que estava acontecendo.
pois já percebia um grupo de clientes se aglomerando ao redor daquele homem. Aproximou-se com um sorriso forçado, típico de quem tenta recuperar o controle da situação. Boa tarde, senhor. Posso ajudar em alguma coisa? O bispo olhou para ele com a mesma serenidade de antes e respondeu: Só estou procurando um presente simples, algo que represente carinho. O gerente, que até então não sabia com quem falava, sentiu algo estranho. Não era medo, mas respeito. Havia na voz daquele homem uma firmeza mansa, difícil de explicar. Era como se ele dissesse muito mais do que as palavras transmitiam. Os bastidores naquele momento estavam carregados de pensamentos não ditos. Cada funcionário refletia à sua maneira. Alguns se sentiam envergonhados por terem julgado pela aparência. Outros, em silêncio, tentavam justificar-se. É o nosso trabalho avaliar os clientes. Mas no fundo, todos sabiam que algo havia saído do controle. E os clientes? Muitos já não se interessavam pelas roupas. A atenção estava voltada para aquele homem simples, mas que parecia carregar um peso de grandeza. Um pai, segurando o filho pequeno pela mão, inclinou-se e disse em voz baixa: Preste atenção nesse homem, filho. Ele tem algo que vale mais do que todas essas roupas. Essas palavras, ditas quase como um conselho de vida, ficaram gravadas na mente do garoto. Nos bastidores da própria consciência, os funcionários e clientes viviam um conflito interno. O que era mais importante? O valor das roupas finas ou a riqueza de um coração humilde? O que pesava mais? O status que a loja vendia ou a verdade que aquele homem transmitia com poucas frases? Era como se a loja inteira tivesse se transformado em um palco e cada pessoa ali fosse chamada a refletir sobre sua própria vida. A experiência de estar perto do bispo não era apenas visual, mas espiritual. Mesmo sem perceber, cada um estava sendo confrontado com suas atitudes, preconceitos e valores. O ambiente que antes parecia frio, marcado por luxo e distinção, começou a se tornar mais humano. Sorrisos discretos surgiam, olhares de compaixão se multiplicavam, e os cochichos já não eram apenas de julgamento, mas de admiração. O bastidor daquela cena mostrava algo poderoso. Quando alguém carrega fé verdadeira e mansidão no coração, não precisa levantar a voz para transformar o ambiente. O simples fato de permanecer firme em meio à humilhação já é suficiente para quebrar muralhas invisíveis. Naquele momento, a loja deixava de ser apenas um espaço de comércio. Estava se tornando um lugar de reflexão, onde cada coração era chamado a escolher entre o orgulho e a humildade, entre o preconceito e a compaixão. E essa transformação ainda estava apenas começando. O ambiente estava silencioso. Não era o silêncio natural de uma loja entre uma música e outra, mas um silêncio pesado, denso, cheio de olhares cruzados. O ar parecia diferente, como se algo invisível pairasse sobre cada pessoa presente. Quem havia entrado ali apenas para comprar uma roupa agora se via diante de um momento que não poderia ser explicado por vitrines, etiquetas ou promoções. O bispo, ainda de pé no centro do salão, não fazia nada além de existir com serenidade. Não levantava a voz, não gesticulava de forma agressiva, não exigia desculpas. Apenas permanecia ali, irradiando paz. Essa postura, por si só, já era um confronto para muitos. O gerente, que até então tentava manter o controle da situação, sentiu que não havia como disfarçar. Os clientes não estavam mais interessados em roupas, estavam interessados naquele homem. Era como se toda a atenção tivesse sido sugada para ele. E quanto mais tentava interromper, mais se tornava claro que algo maior estava acontecendo. Foi nesse instante que uma cliente, movida pela emoção, se aproximou. Ela não tinha planejado falar nada, mas sentiu no coração que precisava. Com lágrimas nos olhos, disse: Eu já ouvi suas mensagens na internet. Nunca pensei que teria a chance de estar tão perto. Hoje eu entrei nessa loja para buscar algo material, mas agora vejo que precisava ouvir algo espiritual. Aquelas palavras foram como um estopim. O clima mudou ainda mais. Outros clientes começaram a confirmar em voz baixa que também já conheciam o bispo, que já tinham sido tocados por suas orações em momentos de dificuldade. O bispo, com voz calma, respondeu: Deus sempre sabe onde precisamos estar. Às vezes pensamos que viemos a um lugar por um motivo, mas ele nos mostra que o verdadeiro motivo é outro. Essas frases ecoaram fundo. Funcionários que antes o haviam tratado com desprezo começaram a baixar a cabeça, incapazes de sustentar o olhar. O peso da consciência se misturava à vergonha e, ao mesmo tempo, ao alívio de perceber que ainda havia tempo para mudar de atitude. O silêncio foi quebrado quando uma criança, sem entender exatamente o que acontecia, puxou a mão da mãe e disse em voz alta:
Mãe, esse moço fala igual a um anjo. Todos sorriram, alguns choraram. Não era apenas uma fala inocente, era a tradução perfeita do que muitos sentiam, mas não sabiam como expressar. Nos bastidores do coração, as barreiras iam caindo. Pessoas acostumadas ao luxo e à superficialidade estavam diante de uma verdade simples, mas poderosa. Não é o que se veste que define quem você é, mas aquilo que você carrega na alma. O bispo então abriu a Bíblia que trazia consigo. Não precisava de grandes gestos, apenas de uma palavra. Leu um versículo em voz serena, mas firme, e cada sílaba parecia atravessar as paredes invisíveis do orgulho. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Era como se aquela frase tivesse sido escrita exatamente para aquele momento. Funcionários e clientes se entreolharam, muitos já com lágrimas escorrendo. O gerente, que antes tentava manter a postura, agora estava imóvel, tomado por uma mistura de vergonha e admiração. E foi nesse instante que a expectativa tomou conta de todos. Havia a sensação clara de que algo grandioso estava prestes a acontecer. A loja, antes fria e distante, estava agora transformada em um lugar de reflexão e encontro. Ninguém queria sair. Ninguém queria perder o que viria a seguir. O clímax não era feito de gritos, mas de silêncio. Não era feito de movimentos bruscos, mas de corações abertos. Todos estavam à espera. O que aquele homem faria depois de tanto desprezo, mas também depois de tanto reconhecimento? E então, com a mesma calma de sempre, o bispo sorriu e disse: Estamos aqui não apenas para comprar ou vender. Hoje, este lugar se transformou em um espaço de encontro com Deus. Essas palavras foram a ponte para o que viria a seguir. Um convite velado, mas poderoso, para um momento que marcaria todo para sempre. O silêncio que pairava sobre a loja já não era de julgamento, mas de reverência. Todos olhavam para o bispo, como se aguardassem dele uma palavra final, algo que pudesse transformar de vez aquele momento. O gerente, antes firme e distante, foi o primeiro a quebrar a formalidade. Aproximou-se devagar, com os olhos marejados, e disse em voz baixa, quase um pedido de perdão: Me desculpe, nós não o tratamos da forma correta. O bispo colocou a mão sobre o ombro dele e sorriu, dizendo: Não se preocupe. Às vezes, Deus nos permite passar por situações para que aprendamos juntos. O importante não é o que aconteceu, mas o que podemos viver a partir de agora. Essas palavras foram como uma chave que abriu as portas da emoção. Funcionários que antes se escondiam atrás dos balcões começaram a se aproximar. Clientes, alguns já chorando, se reuniram mais perto. Não havia mais vendedores e compradores. Havia apenas pessoas, corações necessitados de paz. Foi então que o bispo fez o convite inesperado. Já que todos estamos aqui reunidos, que tal fazermos uma oração? A frase ecoou como um sopro divino. Ninguém hesitou. Clientes largaram as sacolas no chão, funcionários deixaram de lado as roupas que estavam dobrando e todos se uniram em círculo, bem ali entre as vitrines e os manequins. O bispo fechou os olhos e começou a orar com voz firme, mas cheia de ternura. Senhor, nós te agradecemos por este momento. Mesmo em um lugar onde muitos buscam apenas o material, o Senhor nos mostrou que o maior tesouro está na fé, no amor e na esperança. Abençoa cada pessoa que está aqui, cada família representada e transforma este ambiente em um lugar de paz. As palavras não eram apenas ouvidas, eram sentidas. Cada sílaba parecia tocar o fundo da alma. Pessoas que nunca haviam orado antes choravam em silêncio. Uma funcionária, que minutos atrás havia desprezado o bispo, agora segurava sua mão com força como quem não queria soltar. A oração se estendeu, envolvendo a todos. O clima era indescritível. O som das lágrimas se misturava ao da respiração pesada de quem estava profundamente emocionado. O ambiente, antes marcado pelo luxo e pela vaidade, agora era um templo improvisado, um espaço sagrado onde Deus havia decidido se manifestar. Quando o bispo terminou, abriu os olhos lentamente. Viu diante de si rostos transformados. Pessoas se abraçavam, pediam perdão umas às outras, e até os mais orgulhosos se renderam ao poder daquele momento. O gerente, emocionado, tomou a palavra. Nunca imaginei que nossa loja viveria algo assim. Hoje aprendi que não importa o quanto custe uma roupa, nada tem mais valor do que a presença de Deus. Aquelas palavras arrancaram aplausos espontâneos. Não eram aplausos de plateia, de gratidão. Todos ali sabiam que haviam vivido um momento único que jamais seria esquecido. O bispo, com sua humildade, apenas sorriu e disse: O que aconteceu aqui hoje não é sobre mim, é sobre Deus. Que cada um de vocês saia daqui não apenas com uma sacola, mas com o coração renovado.
E assim, lentamente, as pessoas foram voltando às suas rotinas, mas ninguém saiu da mesma forma que entrou. O ambiente da loja já não era o mesmo. Algo invisível havia ficado impregnado ali, como uma marca indelével de que o amor e a fé podem transformar qualquer lugar. No fim, aquilo que começou como uma cena de preconceito se tornou um espetáculo de compaixão. O bispo, maltratado no início, terminou como um instrumento de transformação, deixando todos em lágrimas. E a mensagem que ecoou no coração de cada pessoa foi simples, mas eterna. Não importa onde estamos, Deus sempre pode transformar qualquer ambiente em um lugar de encontro com Ele.